Olá, réis mortais! Cá estou eu. Olha, tem uma frase de um filósofo que vai dizer: não se pode passar no mesmo rio duas vezes. Eu ouvi essa frase e achei essa frase muito interessante. Achei ela bem, mas bem interessante. Você não pode passar no rio duas vezes. Isso vai falar da transformação, né? E do fluxo que segue a nossa vida. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Quando emergimos, as águas novas substituem aquelas que nos banharam antes. O exemplo serviu para ilustrar a teoria de Devir Heráclito de Efésio, sua tese mais famosa. Para ele, o universo anda num eterno fluir, com cada coisa sendo e não sendo ao mesmo tempo. Isso me fez relembrar que coisas da nossa vida que passam, vai falar também das oportunidades, né? Que se passam e não voltam, né? Às vezes a gente tenta retomar amizades, às vezes a gente tenta retomar relacionamentos, né? Tentando se banhar naquele rio que já passou. Aquelas águas já passaram. Uma amizade, quando você se afasta e depois você se reaproxima, nunca é a mesma coisa, nunca vai ser. Porque as águas já passaram, o rio já seguiu o seu fluxo, né? E essa frase me fez fazer, pensar, me trouxe uma reflexão e fazer assim, né? Para que me levasse no caminho do autoconhecimento. Tudo na vida passa. O que é hoje, amanhã já não é mais. Por isso que a palavra de Deus diz que já basta cada dia o seu mal. Então a gente não pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Só se pode banhar no rio uma única vez. Porque as águas que passaram por você, né, elas seguiram o caminho delas. Elas já se foram, já passou, já foi, não tem como voltar atrás, né? Vai falar do sentido. Isso fala muito de dar sentido à nossa vida. A nossa vida tem que ter sentido, nós temos que seguir em frente, né? Alguns amigos nós vamos guardar no nosso coração e a nossa mente vai trazer a memória. Relacionamentos também. Eu, quando eu era muito jovem, eu achava que o amor era para a vida toda. E é. O amor é para a vida toda, mas é para a nossa vida toda. Nem sempre as pessoas que amamos vão estar ao nosso lado. Nós perdemos os nossos pais, nós perdemos parentes, nós perdemos amigos que se vão deste mundo, mas eles permanecem no nosso coração e se fazem vivo nas nossas memórias, quando a mente traz a memória, né? Mas o tempo é algo que não tem como se recuperar, sabe? Eu já tinha ouvido isso há muitos anos atrás da minha vida, que o tempo é algo que não se recupera, mas eu não tinha dimensão da força do tempo, e nem do decorrer e do correr das águas da vida. A vida passa, ela passa num piscar de olhos, por isso a gente tem que viver o hoje. Viver o hoje. Resolver os problemas de hoje, né? Seguir a Cristo hoje, servir a Ele hoje, né? Porque amanhã pertence a Deus e a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. A gente não sabe se vai acordar amanhã e como nós vamos acordar, né? Hoje nós podemos ter dinheiro e amanhã estarmos sem dinheiro. Hoje podemos ter saúde e amanhã acordarmos doentes, né? Então vamos aproveitar hoje as oportunidades de hoje. Hoje é o dia de você reconhecer que Cristo é o seu Senhor. Hoje é o dia de você reconhecer que você tem valor. Outra coisa, a gente não pode deixar nem ser conivente com desrespeito, né? As pessoas nos devem respeito. É uma obrigação delas, tá? Não é um pedido. Às vezes a gente pede respeito para as pessoas, mas nós não temos que pedir, nós temos que impor respeito. Quando ele não é dado mutuamente ou livremente, a gente tem que arrancar ele das pessoas. Mesmo que seja a força, mesmo que seja na base da paulada. Metaforicamente, tá, gente? Não vai sair por aí dando paulada nos outros, não. Mas o respeito tem algo que se impor. Quando esse filósofo, Heráclito, disse isso, me fez pensar das oportunidades da vida que se passaram, dos colegas que ficaram lá atrás. Quando eu falo de amizade, eu não tive amigos, tá? Eu não tive. Eu tive uma amiga, duas amigas ali, mas outras pessoas que eu me relacionei ao longo do tempo, né? Eu tive pessoas boas no meu caminho, tive sim, mas um amigo mais chegado que o irmão, esse foi só Jesus, né? Só Jesus. Só Ele é o grande amigo, né? O filósofo reconhecia que todos os homens possuem os logos, mas acreditava que a maioria, que chamou de adormecidos, não desenvolvia essa inteligência. Apenas os despertos utilizavam o logos de modo consciente. Sua teoria só foram reveladas após seu bizarro falecimento, né? Que
as pessoas foram descobrir essas frases do filósofo com duplo sentido. E ele disse também uma outra frase que eu achei muito interessante, esse filósofo, que o mesmo caminho da subida é o mesmo da descida. O mesmo caminho que leva para cima é o mesmo que leva para baixo, em direção opostas. Então, na vida, a gente segue um caminho, né? E o caminho, aí a gente tem que saber em qual direção que a gente está indo. Se o caminho que você está seguindo está te levando em direção para cima, ou se ele está te levando para baixo. Eu segui um caminho na minha vida, né, que me levou para baixo. Me levou bem para baixo, pro fundo do poço. Mas quando eu cheguei lá no fundo, eu falo sorrindo, gente. Eu falo assim com esse sorriso no rosto porque foi um dos momentos mais marcantes, uma chave de virada na minha vida. Depois de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta decepção, de tanta traição, roubo, ingratidão. Eu acho que o pior sentimento e a pior sensação que o ser humano pode experimentar é a sensação de quem é ingrato com você, de quando você faz tudo pela pessoa e a pessoa, mesmo quando ela tá melhora de vida, ela não te ajuda com nada. É ingrato. E eu tenho uma frase que eu não sei se Deus se alegra com isso, mas que eu tenho isso assim, dentro de mim essa frase, que todo castigo pra gente ingrato é pouco. Você pode ser tudo na vida, mas não seja ingrato com quem te ajudou. Saiba reconhecer quem te estende a mão. Eu sei reconhecer todos os dias, né? A Deus, que sempre me ajudou. E eu não quero ser ingrato, nem com pai, nem com mãe, nem com irmã, nem com qualquer outra pessoa. Eu não gostaria, não quero, prefiro não ser, se eu puder, só se eu cometer ingratidão involuntariamente, né? Mas eu acho que a ingratidão é um dos sabores mais amargos da vida. Tipo a traição. Quando a gente é traído, gente, aquilo faz uma devastação na nossa vida absurda. Absurda. Quando nós somos traídos, a ingratidão traz o mesmo gosto, a mesma decepção, a mesma dor, né? Aquela dor profunda. Mas, voltando ao início do nosso tema, não se pode se banhar, não se pode passar pelo rio duas vezes. Pensa nisso. Pensa na sua vida. Reflita. Que águas estão passando por você agora, né? Que águas estão passando. E aproveita as oportunidades. Aproveita o dia de hoje para ler a palavra, para dizer eu te amo para alguém, para poder agradecer a Deus, para poder reconhecer que Ele é o teu Senhor e ser grato a Deus. Aproveite o dia. Carpe diem, né? Carpe diem. Aproveite o dia. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você. Se você não me segue aí, compartilha, comenta esse vídeo, manda para alguém que está precisando de uma ajuda, de um esclarecimento sobre a vida, né? A vida está sempre trazendo esclarecimentos, né? Que a gente tem que adquirir na vida sabedoria, conhecimento, para nós não sermos pegos de surpresa, né? E passarmos por situações por sermos ignorantes. E quando eu falo de ignorantes, estamos falando de falta de conhecimento, tá? A ignorância é isso, é falta de conhecimento. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento das coisas, então ela é ignorante. Tá? Não é sinônimo de burrice, né, de grosseria. O ignorante é porque ele não tem conhecimento. Porque a pessoa que ela é grossa com alguém é porque ela não tem educação. Então ela não conhece educação. E por isso que ela é ignorante. Aí a gente fala que é ignorante. Fala, ser muito ignorante. Sua educação. É isso. Deu pra entender o exemplo? Não se pode passar no rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes. Não se pode banhar-se no mesmo rio duas vezes. Pense sobre isso. Aproveite o dia. Viva o dia. Mas viva, lembrando que também o amanhã, ele pode não existir, mas ele pode existir, tá? É viver cada dia com consciência, né? Viver como se não houvesse amanhã, não. Porque eu vi muitas pessoas ao longo da minha vida, nesses anos todos, que viveram, principalmente embaladas, como se não houvesse amanhã. E o amanhã acabou chegando. E chegando muito cedo para elas, entendeu? Chegou mais cedo do que elas imaginavam. Então vamos viver com consciência, vamos aproveitar a vida, aproveitar, curtir, ser feliz e aproveitar, sentir o sabor do privilégio que é dessa dádiva, dessa bênção, dessa graça que Deus deu, porque a vida é um presente que Deus nos deu. Então vamos fazer como filósofo, né? Vamos pegar a direção da nossa vida, mas vamos rumo pra cima, tá, gente? Porque a gente segue o mesmo caminho, mas um caminho que leva a gente pra cima e o outro que leva a gente, e o mesmo caminho que leva a gente pra baixo. Só muda a direção. O caminho é o mesmo. Para qual caminho você tem seguido? Para qual direção você tem direcionado a sua vida? Sua vida tem ido para cima ou ela tem ido para baixo? É hora de você refletir. Fique com Deus, que Deus te abençoe.